E eu canto desde os 3 anos. Quando é pra gente falar para as pessoas que a gente conhece, é muito difícil. A gente vai numa igreja totalmente desconhecida, eu acho mais fácil. Mas com todos esses olhos tão conhecidos, esses rostos tão conhecidos, aí o coração começa a acelerar, o corpo começa a suar. Mas não somente pelo nervosismo de estar falando perante um público, mas sim porque é responsabilidade trazer a palavra do Senhor. É verdade. A palavra de Deus, ela é difícil. É difícil de ser seguida muitas vezes. É difícil você falar da palavra do Senhor para outro. Mas será muito mais difícil ouvir que naquele grande dia Deus não te conhece. Será muito mais difícil ouvir naquele grande dia que amarre o seu pé à sua mão e jogue nas trevas exteriores. Então, entre escolher o difícil na palavra e o difícil no fogo do inferno, eu escolho a palavra. Se você acha que eu vim pregar hoje sobre o ego humano, prosperidade humana, sobre o quanto você é especial, você se enganou. Hoje a palavra é exatamente o contrário. A palavra do Senhor colocou no meu coração e me faz tremer a base mesmo. Porque é muita responsabilidade. Eu sempre nasci em um lar cristão, sempre estive num lar cristão. Sempre fui cristã, né? Por hereditariedade, mas também por aceitação. Mas até algum tempo atrás, eu realmente não era cristã. Porque não adianta você ser cristã e não ter receio de vergonhar o evangelho. Não adianta você ser cristão e viver uma vida sempre errando, sempre pecando, sempre cometendo falhinhas aqui e acolá, sempre errando com as pessoas, errando com Deus. Isso não é ser cristão. Então eu não era de verdade. Eu comecei há algum tempo atrás. Mas o Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de qualquer injustiça. Se nós nos arrependermos, Ele é fiel, Ele está aqui essa noite, Ele mora no seu coração. E como o tema é inflamados pelo fogo do Espírito Santo, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Levítico, capítulo 10. Vou dar um tempo para os irmãos acharem. Levítico, capítulo 10, não é muito difícil. Está bem no comecinho da Bíblia. Conta a história de Nadab e Abiú. Alguém sabe quem são esses? Nadab e Abiú são os filhos de quem? Quem? Arão. Filhos de quem? Arão. Vamos começar por aí. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O tema de todo esse congresso, dos pré-congressos, acredito que seja inflamados pelo fogo do Espírito Santo, cheios do fogo. E a gente pergunta pro irmão: ei, irmão, você tá cheio do fogo? Irmão, eu tô pegando fogo. É pentecostal mesmo. Não diz? Mas existe o fogo santo e o fogo estranho. Você não sabia, não? Acabamos de provar. Ó. Existe o fogo estranho ou não existe? Existe. E é sobre esse fogo estranho que eu quero falar hoje. Porque não adianta você dizer que está cheio do fogo, que é pentecostal, e a sua vida não é de acordo com quem tem o fogo do Espírito. Não adianta, eu sei por experiência própria. Eu sei por experiência empírica que você só é cheio do fogo quando você realmente faz o que a palavra manda. Então, primeiramente, eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar a Bíblia bem minuciosamente. A minha palavra realmente, eu não sou muito como a minha querida mãe, que é do fogo
a palavra ser mais calma, mais cheia da presença do Senhor, acredito eu. Então vamos para o contexto histórico do livro de Levíticos. O livro de Levíticos, ele mostra as instruções e as responsabilidades dos líderes e também mostra a responsabilidade do povo de Israel perante Deus. Ele mostra também como será a oferta dos sacrifícios. E naquele tempo, e acredite você ou não, ainda assim é hoje, nos dias de hoje, existe um regulamento, existe uma regra pelo que você faz. Você se responsabiliza pelo que você faz. E naquele tempo, após o êxodo do Egito, não era diferente. Aquele povo reunido ali no deserto, o Senhor instituiu regras, regulamentos. Tem pessoas que dizem, a regra para ser quebrada. Mentira. Quebre a regra de Deus para você ver. Nadab e Abiú morreram. Você quer morrer também? O Senhor é um Deus de regras. Ele é um Deus de ordem. Esse negócio de quebrar regras não é para cristão. É para gente do mundo. O Senhor instituiu regras desde o início dos tempos. E nós temos que continuar seguindo. Senão Deus não enviaria os 10 mandamentos. Senão Deus não diria qual é o passo a passo, o que haveria dentro do tabernáculo, o que teria no lugar santo, o que teria no santo dos santos. Se Deus não fosse um Deus de regulamentos, ele não teria falado nada disso. Mas ele é. Em Êxodo, para vocês entenderem o contexto da mensagem de hoje, em Êxodo, no capítulo 30, versículo 1 ao 10 e 34 ao 38, mostra como deveria ser queimado o incenso. Você pode ler quando chegar em casa. E nessa passagem, já havia mencionado que a punição para aquele que trouxesse fogo estranho seria a eliminação. Primeira coisa, o Senhor, ele não vai colocar um regulamento sem te dizer o castigo. Ele diz, ele não diz? Agora eu quero ver se vocês estão sabendo na Bíblia mesmo. Qual é o salário do pecado? A morte. É a morte. Então o Senhor, ele lhe avisa. Ele é tão bom que ele deixa avisado para você o que vai acontecer se você pecar. E aí, já em Êxodo, nesses versículos fala que se você trouxesse um fogo santo, se você não fizesse o que estava no regulamento, você seria eliminado do povo. Eles sabiam ou não sabiam o que devia fazer? Sabiam. Eles eram sacerdotes ou não eram? Eles eram. Eles já sabiam o que deveria acontecer. Então, eu não estou entendendo essa coisa do fogo estranho. Para trazer o fogo, deveria ser tirado das brasas do átrio. Então, para poder queimar o incenso, o fogo deveria ser um fogo santo. Eles pegaram o fogo santo ou não? Eles pegaram o que estava mais conveniente a eles. Eles pegaram o fogo que estivesse mais próximo. Deus não fala aqui qual era o fogo estranho, mas ele fala que existiu. Então, na Bíblia, nós vemos que o ato de adoração e oferta a Deus era interligado com essa simbologia do incenso. Em Salmo 141, versículo 2, menciona o incenso como a oração. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, fala que é sobre a oração dos justos. O incenso sobe a Deus como a oração dos justos. Então, o resumo é: o altar, ele é para ser queimado incenso. O fogo é para ser posto no incensário, para ser queimado o incenso. E eles fizeram da maneira errada. É uma coisa simples ou não é? Para nós é uma coisa muito simples. Para nós é só uma brasa, é só um fogo. Para Deus não. Porque isso é desobediência, é desleixo com a palavra, é desleixo contra os regulamentos que ele propôs. Então, Nadab e Abiú puseram fogo estranho no incensário e não agiram segundo o regulamento de Deus e por isso foram punidos com a morte. Agora eu quero começar a pregar dizendo que Deus, ele é um Deus do bem, mas também que existe o mal. O Senhor, ele fala para nós que existe o santo, existe o profano, existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado, existe o caminho para o bem, existe o caminho para o mal, existe o caminho largo, existe o caminho estreito. Qual é o que você quer escolher nessa noite?
Nós estamos clamando por avivamento, nós estamos clamando pela glória de Deus, mas o Senhor, Ele também quer saber sobre o seu dia a dia. O fogo, ele não queima em altar estranho. Aleluia. O fogo, ele não pode ser estranho perante a presença do Senhor. Você não pode clamar avivamento, batismo no Espírito Santo, se você não pega na Bíblia, se você não ora, se você não se consagra, se você não faz jejum. Deus vai vir pra quê? Em que coração, se o seu coração está louco? Quer o Espírito Santo? Haja da maneira certa. Se Deus mandou não ir, você não vai. Se Deus mandou você ficar, você fica. Se Deus mandou você largar esse amigo, você larga. Aleluia. A mensagem é dura demais. O que está acontecendo? Eu pensei que a gente ia girar no manto. Não. Para girar no manto, você tem que ter o fogo do Espírito Santo no seu coração. Você quer falar línguas estranhas? Haja da maneira certa. Porque o Espírito Santo não se manifesta em quem age errado por aí. O Espírito Santo ele não se manifesta quem não cuida da palavra. Nadab e Abiú cuidaram da palavra do Senhor, cuidaram do regulamento, cuidaram do que Ele mandou? Não. É uma coisa simples. Vocês se recordam? Quando a arca ela foi tirada para ser levada de volta para Israel por Davi, duas pessoas quiseram pegar a arca da maneira errada. A maneira como a arca deveria ser levada para o local era totalmente diferente. As pessoas quiseram pegar a arca porque a arca ia cair. O que foi que aconteceu com eles, vocês sabem? Eles morreram. Ellen, mas não é uma boa intenção querer pegar a arca ali para não cair, para não quebrar. Olha, o inferno está cheio de boas intenções. O Senhor não quer saber da sua boa intenção. O Senhor quer saber se você respeita o que Ele ordenou você fazer. Boa intenção até o mundano tem. Mas eu quero saber, se Deus mandar você não ir, será que você não vai? Então existe uma diferença entre nós e os ímpios. E o fogo do Espírito Santo só pode queimar em quem a diferença é visível, é notória. A desobediência, o desleixo, o descuido, a prepotência levaram Nadab e Abiú a morrer. Eles sabiam que era para fazer. Eles sabiam que não podiam levar um fogo estranho. Eles sabiam. E a gente não sabe também, não? A gente não sabe que não é para odiar o próximo. A gente não sabe que não é para pecar. A gente não sabe que não é para cometer iniquidade. Mas a gente não continua cometendo? Que tipo de sacerdote nós somos, então? Como é que nós queremos pedir o avivamento dos jovens se a nossa vida, nós não somos avivados durante a semana? Como é que nós queremos pedir, Senhor, venha hoje sobre mim e batize com o Espírito Santo? Sendo que há 40 minutos atrás, 1 hora atrás, você estava falando palavrão aí com o seu amigo lá fora da igreja. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas lá no trabalho, você mente para todo mundo porque seu patrão pediu. Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida, abençoe meu casamento. Mas fica flertando com outra pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira. Mas a preguiça é um pecado que vive dentro do seu coração. Você quer uma vida de bênção? Quer ter o fogo do Espírito Santo? Haja da maneira certa. E se eu pecar, Jesus é seu advogado. Ele entende a sua causa, ele te perdoa e joga no mar do esquecimento, mas se arrependa pelo menos. Gente, o fogo do Espírito, ele vem sobre aqueles que realmente guardei a palavra no meu coração. Como eu disse, o salmista, guardei. E o fogo vem sobre aqueles. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. O fogo que queima no seu coração, e eu até aponto para mim também. O fogo que queima no nosso coração, ele é santo ou ele é estranho? É uma pergunta sincera.
Quando você age com sinceridade perante o Senhor, Ele lhe abençoa, Ele lhe refrigera, Ele lhe solta, Ele lhe ajuda, Ele lhe abraça. Mas age com sinceridade. Porque eu quero te falar uma coisa. Deus não aceita menos do que a santidade. Não aceita menos. Aí a pessoa pega e diz: eu sou humano, não consigo ser perfeito. É verdade. Mas também ser miserável, pecar todo dia, meu amigo. Que tipo de cristianismo você segue? É impossível não viver uma vida de pecado. Poxa, se você diz que é impossível não viver uma vida de pecado, como é que você vai estar lá naquele grande dia no céu? A gente não pode viver uma vida de pecado. A gente peca. Aqui e acolá. Irritei, briguei, logo tenho que pedir perdão. Porque eu sou cristã. Então o Senhor não aceita menos do que a santidade. Já teve momentos na minha vida que eu tive que pedir desculpa, mas eu dando certa, para parar a confusão. E os meus pais sabem, às vezes quando a gente discordava sobre alguma coisa, que eu ficava chateado, eu ficava assim com receio de estar pecando, aí eu ia logo depois. Lá na minha mãe, ela estava no quarto meio chateada comigo, sabe, adolescente é uma coisa terrível. Na minha época de adolescente era terrível. Aí eu chegava, depois de discordar alguma coisa com a minha mãe, chegava e falava para a mãe: me perdoe. Me perdoe, mãe, eu sei que eu errei. E às vezes a gente não pede perdão. Às vezes a gente não pede perdão pelos erros que a gente comete. E muitas vezes nós não reconhecemos que pecamos e tratamos Deus como se Ele fosse nada. Deixa lá, Deus sabe que eu me arrependo. Mas Ele quer ouvir você dizer. Na Bíblia, fala a definição entre o puro e o impuro. Aquele que irá subir, aquele que irá descer. Em Marcos capítulo 7, versículo 15 diz que o que sai do homem é o que o contamina. Agora eu te pergunto, qual é o teu caráter como cristão, como seguidor de Cristo? O que está saindo dentro de você? É bênção? É alegria? É gozo? É paz? É longanimidade? É benignidade? O que está saindo de dentro de você? Ou o que está saindo dentro de você é podre? Ou você é um sepulcro clareado que nem os fariseus? Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. O Senhor, Ele é sério. Ele é muito sério. O Senhor, Ele é um Deus que Ele vê os mínimos detalhes do seu coração e do meu também. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas eu cantava na igreja, mas estava lá falando palavrão, gritando, falando mal da vida dos outros na sua escola, no seu trabalho. Falou Senhor, Senhor, não adiantou de nada. Senhor, mas eu pregava na igreja, mas eu servia nos cultos campais, mas eu tocava aqui. Mas a vida era de um cristão verdadeiro? A palavra que não te confronta, ela é uma palavra morta. A palavra do Senhor, ela não está aqui para amaciar o seu ego. A palavra não está aqui para dizer que você está certinho, passar a mão na sua cabeça. Na palavra diz que nós somos pó, nós somos nada. Deus é tudo, nós somos nada. Mas o que se vê nas pregações de hoje? Você vai conseguir, você vai vencer, você pode, você consegue, você é maravilhoso, você é um princeso, você é uma princesa. Sim, porque o Senhor mora dentro de nós, senão a gente não era nada. E mesmo assim, essa carne ainda continua sendo nada. Mas nós queremos ser alguma coisa perante o Senhor e se esquecemos que Ele não aceita menos do que a santidade de nós. Aleluia. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz que então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Verdade. Estamos aqui na igreja todos os jovens juntos. Eu sou jovem, tenho 19 anos, sou casada, eu vivo o melhor dos dois mundos. Da minha juventude, que é ficar em casa com meu marido agora. Mas tenho 19 anos. E a gente, todo mundo aqui, jovem, temos várias pessoas. Várias. Acho que mais de 100. Existe o joio, existe o trigo. Eles crescem juntos. Mas
Mas dá para saber a diferença, não dá? Aparentemente são iguais. Mas prova para ver que você reconhece quem é o justo e quem não é. O Senhor, Ele vê a diferença que está no seu coração. Imagina se nós soubéssemos quem vai subir ao céu naquele grande dia, quem vai ser arrebatado. Será que metade da igreja seria? Porque é difícil. É complicado você ser cristão. Principalmente se você não está disposto a abnegar do seu próprio eu. Então, nós podemos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas tem os sinais do crente que tem um fogo santo. Diga assim, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Tem mesmo? Vamos descobrir. Aleluia. Segundo Samuel, que eu sei que dentro desse capítulo eu tenho um tema oficial, mas eu achei super interessante. Super interessante. Eu quero trazer para vocês em 2 Samuel capítulo 22 os sinais no crente que tem o fogo santo. Aleluia. Capítulo 22, versículo 21. Pureza de mãos. No versículo 21 fala sobre a pureza de mãos, sobre os bons atos. Ellen, eu sou cristã, mas eu não ajudo em nada na casa de Deus. Eu mal vou pro culto, eu só tô aqui porque é evento. Ellen, eu gosto daqui de ser cristão, mas eu não ajudo meu próximo quando ele precisa, não. Então, que tipo de crente cheio do fogo que você é? Vamos lá? Cadê a pureza nos atos? Cadê a bondade nos atos? Cadê a ajuda ao necessitado? Cadê o cuidado com os órfãos e as viúvas? Cadê a igreja? Eu falo agora com a igreja e me incluindo também. Cadê o cuidado com os pobres, os perdidos, os necessitados? Cadê o cuidado com aquelas pessoas que precisam de evangelismo? Cadê o cuidado com aquelas pessoas que precisam de visita? Cadê o cuidado com aquela pessoa que está doente, o seu amigo, e você não tem coragem de orar por ele? Cadê o cuidado com as pessoas que estão perdidas? Cadê? Onde é que está? Se perdeu? Agora deixa vir a perseguição, como todo mundo vai orar, todo mundo vai buscar os bons atos. É difícil, mas é necessário ser cristão de verdade. No versículo 23, fala sobre quem segue os estatutos, sobre quem vive a palavra. Gente, viver a palavra é muito difícil, porque nós temos que depender do Senhor. Depender do Senhor é uma coisa fácil? É? Não. Sabe o que o Senhor pede às vezes? Você está num trabalho que você ganha razoavelmente bem, num trabalho show de bola, bacana, você está muito bem ali, mas o Senhor pede, larga isso, larga o teu trabalho, porque eu quero que você se dedique à minha obra. Eu quero que você tenha mais tempo na minha casa. Eu quero que você tenha mais tempo na comunhão comigo. Você largaria? Aquele namorado, aquela namorada que o Senhor diz, essa não é pra você, não foi o que eu planejei pra você. Você largaria? Você abnegaria do seu próprio orgulho, mesmo você achando que está certo? Você abnegaria? Você seguiria a palavra do Senhor se no final da caminhada você morresse como os discípulos morreram? Eles seguiram os estatutos da palavra. Sabe como foi que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Sabe como foi que os mártires morreram? Eles eram postos dentro do Coliseu e leões os atacavam. Sabe como é que aquelas pessoas no tempo do Império Romano, sabe como é que os cristãos eram tratados? Como tochas para iluminar a cidade de Roma. Queimados vivos, mas eles não abdicavam da palavra. Aleluia. Eles não abdicavam de dizer que Jesus é o Senhor. Eles não abdicavam de dizer que um dia Ele voltará. Eles não abdicavam. Eles preferiam abdicar das suas próprias vidas
que Jesus, Ele é rei, Ele é santo, Ele morreu, Ele ressuscitou e um dia voltará. Aleluia. Aquele povo do passado morreu por isso e hoje eu não vou para a igreja porque está calor, porque está chovendo. Eu me envergonho, porque muitas vezes eu estou incluída. Eu me envergonho, porque anteriormente, quando os cristãos eram perseguidos, parece que a gente tinha realmente o fogo santo. Que a gente não tinha medo da morte. A gente pregava sem ter medo de ser cancelado. Hoje você não pode mais pregar com medo de ser preso, de ser cancelado, das pessoas te dizerem que você é isso, que você é aquilo. Siga os estatutos do Senhor, que Ele tem o melhor para você. No final de tudo, o que te espera é a coroa. No final de tudo, o que te espera é abraçar o Senhor. O que te espera é o reino dos céus. Essa terra, o que está aqui não se compara com a glória que nós veremos lá naquele grande dia. As provações terrenas, elas não se compararão com a glória que será derramada. Aleluia. Mas nós deixamos os estatutos de lado. Nós nos esquecemos de ler a palavra, de fazer o devocional. Nós nos esquecemos de orar, de jejuar. Oh Senhor, Aleluia. por favor, venha sobre nós o Teu Espírito. Aleluia. Para que nós possamos ser cheios da Tua palavra, cheios de conhecimento de Ti. No versículo 24, fala sobre se guardar da iniquidade. No coração surge a iniquidade do homem. Vocês conhecem a história de Davi? O que foi que ele fez? Ele cometeu uma iniquidade tão grande que quando eu leio essa passagem eu me enfureço com Davi. Ele planejou a morte de um homem, ele ficou com a mulher desse homem e ele só se arrependeu quando o profeta veio dizer e colocar na cara dele o pecado. Davi foi isso. Ele estava se fazendo de desentendido até que o Senhor mandou o profeta. Cadê os profetas hoje em dia? Para poder dizer e mostrar o pecado. Aleluia, Jesus. Cadê? A iniquidade, ela se forma dentro do coração do homem. Ela se forma quando o homem já planeja o pecado. Quantos cristãos planejam seus pecados? Aí no culto de quinta-feira, no congresso, diz assim: Senhor, me envia o Teu Espírito Santo. Mas lá na casa dele estava planejando o pecado, estava planejando a mentira, estava planejando ficar com duas pessoas ao mesmo tempo, já estava planejando defraudar o coração da meninazinha, já estava pensando em fazer o mal pro próximo, já estava pensando, é uma iniquidade sem fim. Mas quando chega aqui, quer ser pentecostal, cheio do Espírito Santo, falando de línguas estranhas, te converte. Te converte. A iniquidade não entra dentro do Santo dos Santos. A iniquidade, o coração iníquo, apegado com o pecado, não recebe o poder de Deus. Ai, mas eu falei em línguas. Mas cadê a vida? Mas será que é real? Será que era o Espírito Santo mesmo? Como é que o Espírito Santo vai se manifestar em sepulcro caiado? Como é? Como é que o Senhor vai se manifestar em raças de víboras? Era isso que João falava. A pregação de João eu gosto demais. Eu gosto de pregação que exorta. Por isso que eu gosto de escutar as palavras de pregação da minha mãe. É chicotado o tempo todo. Sabe por que eu gosto de pregação que exorta? Porque eu não quero que amassem meu ego. João pregava como? Arrependam-se. 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 E hoje eu digo para vocês: arrependemos-nos dos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender dos nossos
versículo 26 fala sobre ser benigno, sobre ter um coração bom e misericordioso. Tá aí uma coisa difícil, ter um coração bom e misericordioso. É muito difícil, gente. Às vezes, conversando com o meu esposo, eu digo: olha, você me conhece, eu sou uma pessoa ruim de coração, mas eu tento. Eu tô tentando ali. Às vezes uma pessoa pisa no meu pé, o meu gênio é falar, é humilhar a pessoa que me machucou, é fazer o mal para quem me fez mal. Mas eu lembro que a gente tem que ser manso e humilde de coração. Nós temos que ser benigno, porque a benignidade é um fruto do Espírito. Aí a gente deixa o nosso temperamento de lado e põe o Espírito Santo no lugar, para que Ele possa comandar a nossa vida. Aleluia. A benignidade é você ajudar o próximo que está faminto, mas também abraçar aquele que errou. Não julgar o próximo com palavras, agredindo. Não estou falando de passar a mão na cabeça, estou falando de não julgar, de não falar mal. A benignidade, ela vai muito além do que alimentar os pobres. Ela vai além, porque quando você é benigno, você quer alimentar os outros com a palavra do Senhor. Aleluia. Quando você é benigno, você tem um coração tão cheio de bondade que você olha para aquele que está desviado, para aquele que está no mundo, e você diz: eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa porque eu amo ela. Eu quero vê-la no céu. Quando você é cheio de benignidade, você é assim. Será que nós somos cheios de benignidade? Será que nós somos cheios da bondade do Senhor? Nós, seres humanos, não temos nada de bom. Mas o Senhor, quando Ele mora dentro do nosso coração, Ele muda tudo e nós nos tornamos parecidos com Ele. Aleluia. E no versículo 28 fala sobre a humildade. Que nós devemos reconhecer que somos pó, que somos nada, que somos nu, que nós não podemos nada sem o Senhor. A Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Eu te digo nessa noite, quem quer ser cheio do fogo do Espírito Santo? Agora que eu vou lhe dizer, quer ser cheio do fogo do Espírito Santo? Dependa do Espírito Santo. Aleluia. Quer ser cheio do Senhor? Quer impactar multidões? Dependa do Senhor. É muito difícil. Quando você está no hospital, quando você está doente, glorificar a Deus. É muito difícil você depender de Deus quando você perde uma pessoa amada para a morte. É muito difícil você depender de Deus quando você não vê um escape para você. É muito difícil depender de Deus quando Ele lhe pede o que você tem de melhor. Deus pediu o que Abraão tinha de melhor. O que era? O que Abraão tinha de melhor? Quem? O filho. Ele estava disposto a sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Mas nós não estamos dispostos a sacrificar uma hora para ler a palavra. Nós não estamos dispostos a sacrificar meio dia para fazer um jejum. Nós não estamos dispostos a sacrificar relacionamentos para manter o relacionamento com Deus. Aleluia. Nós não estamos dispostos a fazer o bem por causa do nosso coração iníquo. Cadê o fogo do Espírito Santo nessa hora? Ellen, mas Deus é bom, mas Ele é justiça. Eu estava lendo esse Samuel, 2 Samuel capítulo 22. Eu achei muito interessante. Sabe por quê? Na minha angústia, versículo 7. Invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Agora vem a parte interessante. Vocês querem ouvir? Vamos ouvir. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos do céu e se estremeceram, porque Ele se indignou. O Senhor se indignou contra a perversidade. Das suas narinas saíram fumaça e da sua boca fogo devorador. Eu quero te dizer, para você que pensa que Deus é um velhinho de barba branca sentado
castiga, você está preparado? Você sabe qual foi o castigo de Davi perante todo o mal que ele fez? A família dele foi destruída. O filho tentou tirar ele do trono, tentou matar ele. O filho dele violentou a outra filha dele. Gente, a casa de Davi virou uma bagunça. Por quê? Porque ele não reconhece, porque ele deixou de cumprir com os estatutos do Senhor. Porque ele deixou o fogo estranho tomar conta do seu coração. Porque ele deixou a iniquidade estar acima do relacionamento dele com Cristo. Ele deixou Davi segundo o coração de Deus. E nós? E nós? E eu? E você? Como é que nós vamos ficar nessa situação? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ou você se ajeita, ou nós nos ajeitamos, ou naquele grande dia Deus vai dizer: apartai de mim, maldito. Ele vai dizer, não vai? Tá achando duro o que eu tô falando? Não é eu, é o Espírito Santo, é Deus. Mais duro ainda será ouvir que você vai para um lugar onde tem trevas, ranger de dentes e sofrimento. Isso é duro de ouvir. Em Salmo 7, versículo 11 diz que Deus, Ele é o justo juiz. E nós vimos aqui que o Senhor, Ele se enfurece de uma tal forma que sai fumaça de suas narinas. É fácil ouvir? É não. O Senhor, Ele se ira assim como ser humano. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abomina o pecado e o perverso. Está em Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Mas também nós vemos que a ira do Senhor foi derramada sobre uma pessoa já pelos nossos pecados. Você sabe quem é? Quem? Jesus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados. O pecado não nos escraviza. Contanto que nós reconheçamos que Jesus é aquele que nos purifica. A ira do Senhor é tão grande. Quando Jesus diz: Senhor, passa de mim esse cálice, Ele estava falando sobre a ira de Deus. O peso da ira de Deus é uma coisa terrível, horrenda, tremenda. E Jesus carregou sobre si naquele madeiro. Se Jesus carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, eu te convido nessa noite para você abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, tira de mim aquilo que não é teu. Espírito Santo, seja longânimo com os teus erros. Espírito Santo, me perdoa porque eu pequei. Jesus, interceda por mim, Jesus. Jesus, interceda para que o meu coração esteja cheio do fogo santo. Jesus, purifica os meus olhos, as minhas mãos, a minha boca. Senhor, me purifica, me faz cheio de ti, me faz cheio de ti. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E hoje nós podemos dizer que somos lavados e remidos pelo seu sangue. Isso é para se alegrar, igreja. Porque o castigo, Ele rasgou a cédula. Ele rasgou a dívida. A dívida já foi paga. Agora é sua missão fazer o certo ou o errado. A dívida já foi paga. Agora você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. A dívida foi paga. Agora você é filho. Você não é só criação. Quem aqui é filho do Senhor? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo essa noite. O que eu não quero é que vocês cheguem amanhã, na sexta-feira, na segunda-feira, e permaneçam do mesmo jeito. A mudança, ela tem que vir. Se você é cristão e não muda, o que está acontecendo com você? Se você é cristão e não se arrepende, que tipo de Deus você está servindo?
Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Agora eu quero chegar na parte muito interessante. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu quero que você abra junto comigo. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 13. Eu vou ler logo. Vocês vão procurando aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quem aqui vai ser salvo? Quem aqui já é salvo? Aleluia. Como está a sua obra perante Deus? Como está a sua obra perante o dono de todas as coisas? Aleluia. Naquele grande dia, Ele julgará e colocará nossas obras à prova. O que está queimando no seu santuário? Está no versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É mole, você quer mais? Deus destruirá aquele que destruir o santuário dele. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você quer destruir o seu próprio santuário? Você quer destruir você mesmo? Você quer destruir você mesmo com roupas imorais, vídeos pornô? Você quer destruir a você mesmo com a inquietude de coração? Com a tristeza sem razão? Você quer destruir mesmo o santuário que Deus instituiu aqui na terra, que agora é você? Saiba de uma coisa: se você destruir a você mesmo, pode ter certeza que Deus ainda te destruirá. Deus é um Deus maravilhoso, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é um Deus tremendo e terrível se precisar. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês uma face do Deus que ninguém às vezes mostra. Que é aquele Deus que quer as coisas certas, da maneira certa, andando pelo caminho certo, agindo da maneira certa. Não era, eu vou dar uma escapadinha aqui. O Senhor não quer isso de você. O Senhor quer todo o seu coração. Fique de pé essa noite, vamos louvar o Senhor. Aleluia.